E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o nosso nono vídeo do capítulo 1, falando do capítulo sobre conjuntos. E neste a gente vai fazer exemplos práticos envolvendo os núcleos de elementos de um conjunto. É um assunto bem explorado, né? E você vai encontrar na sua vida acadêmica ou profissional várias situações onde esse tipo de problema ele é apresentado. O livro traz atrás esse exemplo aí, vamos chamar atividade resolvida 1. Considere os conjuntos A e B com 17 e 12 elementos, respectivamente. Então, quando isso é dito, respectivamente, quer dizer que o primeiro número pertence ao primeiro conjunto e o segundo número pertence ao segundo conjunto. Então, o número de elementos de A é 17 e o número de elementos de B é 12. Quantos elementos pertencem à união de A e B, sabendo-se que eles possuem 5 elementos comuns? Então, eu vou ensinar você a fazer isso de duas formas. Uma usando o diagrama e outra usando a nossa fórmula. E aí você vai fazer aquela que você se sentir mais capacitado para fazer, né? Fica livre para você utilizar. Então, nós sabemos que o conjunto... eu não sei quem são os elementos de A. Vamos colocar aqui primeiro... Atividade resolvida. Atividade resolvida. Nosso R1. Então vamos lá. Não sei quem são os elementos, mas eu sei que os números de elementos de A são 17. Não sei quem são, mas os números de elementos de B são 12. Veja que a gente não está falando mais dos elementos, mas sim das quantidades. Não sei quem são, mas o número de elementos de A e B, ou seja, aquele que pertence a A e B, é a intersecção de A e B é 5. Olha só. Então, os números de elementos de A é 17, de B é 12 e de C é 5. Neste caso, a gente já não precisa mais saber quem são os elementos do conjunto. A gente opera sem conhecê-los, porque a matemática permite isso. Então, a fórmula que a gente conhece, ela diz o seguinte: os números da união de A e B serão iguais os números de A mais os números de B menos os números de A em intersecção com B. Então, se você seguir isso, os números de A unido com B serão... Quem são os números de elementos de A? Quantos elementos tem A? 17. Mais, quantos elementos tem B? 12. Menos, quantos elementos tem a intersecção deles? 5. Então, 17 mais 12 menos 5. Então, os números de A unido com B serão 17 mais 12 dá 29. Menos 5. Ó, somei esses dois. Então, números de A unido com B é igual a 29 menos 5, 24. Beleza, a união diz que tem 24. Essa é a maneira de resolver, viu como é fácil? Então, considerando aqui, ó, quantos elementos pertencem à união de A e B, sabendo que são 5 elementos comuns? Olha, a união de A e B tem 24 elementos, você vai escrever lá. Outra, é só essa forma que eu posso resolver? Não, eu posso resolver pelo diagrama. Como eu resolvo pelo diagrama? Para resolver pelo diagrama, eu uso o seguinte conceito. Eu faço aqui o diagrama de A, faço o diagrama de B. E, primeira coisa, você lembra que quando os elementos, eu vou colocar elementos, aqui eu tenho que colocar os elementos que é comum dos dois conjuntos. Então, não posso colocar primeiro o número de elementos sem considerar aqueles que são comuns. Então, eu venho aqui e coloco primeiro a quantidade de elementos comuns. Nesse caso é 5. 5 é o número de elementos que pertencem aos dois conjuntos. Não sei quem são, mas eles estão aqui. Depois eu venho colocar K. Eu venho aqui e diz, o A diz que são 17 elementos que pertencem a A. Se eu colocar 17 aqui, você vai perceber que o A é todo mundo que está dentro desse círculo. E aqui eu tenho 17, aqui eu tenho 5. E isso vai dar 22. E A não tem 22 elementos. A só tem 17. Então eu não posso pôr esse 17 aqui. Isso aqui está errado.
Então, venho aqui, apago ele. Quantos elementos tem A? Aqui são os elementos exclusivos, aqueles que só pertencem a A. Aqui os que são comuns. Para eu saber quantos são esses elementos, eu vou mudar a cor. Eu faço o quê? Eu pego o valor total de A, que é 17, e subtraio dele os que são comuns com B, porque aqui tem que estar só os que são de A. Então, aqui vai dar 12. Então, aqui, na verdade, são 12 elementos. Olha aí. Tem 12 elementos que são só de A e 5 que são de A e de B. Na hora que eu somar os dois, 12 mais 5, isso aqui continua dando 17. Não tem problema nenhum. E agora, o mesmo princípio eu uso para B. O B diz que B tem 12 elementos. Eu não posso vir aqui e colocar 12 aqui. Se eu colocar 12 aqui, vai estar dentro de B tem 12, mas aqui também tem 5. Então, isso está errado. Eu tenho que apagar para eu saber quem eu vou pôr aqui. Aqui são só os elementos exclusivos de B. Então, eu tenho que pegar os números de elementos totais de B, que são 12, e subtrair os 5 que já estão lá. Esses 5 já estão aqui, são comuns. Então, 12 tira 5, fica quanto? 7. Então, aqui nós temos 7 elementos só. E se você observar, 12 com 5, 7 com 5 continua sendo 12. Agora, na hora que eu fizer A unido com B, quem vai dar? Quantos elementos são? Os que estão aqui, os que estão na intersecção e esses. Ou seja, os números dessa união serão 12 mais 5 mais 7. Então, os números dessa união, A unido com B, serão 12 mais 5 são 17. Aqui, ó, mais 7. Os números da união de A e B são 17 mais 7, 24. E é o mesmo resultado. Dá no mesmo jeito. Então, você pode tanto optar por esta forma de resolver, que é usando a dedução e a fórmula da união de dois conjuntos, como você pode usar o diagrama se você esquecer a fórmula. Você só tem que raciocinar que você sempre começa pela intersecção. Eu vou parar neste vídeo com um exemplo para 2. É claro que vai ter situações onde a gente vai ter 3 conjuntos. E aí, mas lá na frente eu explico vocês. Porque nesse a gente vai concentrar só nos 2. Tá ok? Obrigado por assistir até aqui. Na próxima aula a gente vai falar aí da diferença entre conjuntos. Valeu!